Olá, seja muito bem-vindo ao canal A Dor Nossa de Cada Dia. Aqui pacientes, familiares e profissionais da saúde encontram ciência acessível, caminhos terapêuticos e, acima de tudo, respeito pela dor humana. Hoje vamos receber a doutora Roberta França, é uma médica que tem foco em longevidade consciente e saúde mental, professora da Associação Brasileira de Alzheimer e idealizadora do Cantinho da Geriatria, que impacta diariamente milhares de pessoas com informação e cuidado. No episódio de hoje, vamos falar sobre o impacto do Alzheimer na longevidade e na qualidade de vida, e sobre como enfrentar os desafios do envelhecimento com dignidade e cuidado. Roberta, muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada por esse convite, muito honrada com esse convite e falar de um tema tão importante, que é um tema que eu particularmente gosto muito de trabalhar. Terceira idade hoje é um foco no Brasil e no mundo pelo envelhecimento próprio da população. E eu tenho uns negócios aqui para te perguntar que eu fiquei encantado. Você tem um podcast também, além do nosso A Dor Nossa Cada Dia. Obrigado por ter aceitado o convite. Você também tem um podcast que tem um nome maravilhoso, Velho Pode. Velho Pode. Como é que nasceu essa ideia? Então, eu sou muito apaixonada pelo envelhecimento, eu sou uma fiel defensora do envelhecimento saudável, eu acho que dá sim para a gente ter uma velhice bacana. Contra muito que as pessoas falam que envelhecer é uma porcaria, que é uma coisa muito ruim. Eu acho que não precisa ser assim. Eu acho que dá pra gente fazer diferente. E eu sempre pensei nisso, cara, velho pode tudo. Falei, um dia eu ainda vou ter um podcast chamado Velho Pode. E aí, eu fiquei sempre com esse negócio e pensei, qual seria, né, o slogan do nosso Velho Pode? E aí a gente colocou experiências que inspiram. E ali a gente traz só pessoas que têm mais de 50 anos, não pode ter menos de 50, e que têm boas histórias para contar. E vou te dizer, é bacana o que a gente ouve por ali, viu? Eu tenho logo uma pergunta para você. Definição de velho. Então, definição de velho hoje é uma coisa totalmente diferente do que a gente tinha 50, 60 anos atrás. A mesma ideia da terceira idade, que a gente fala que ainda são 60 a mais, isso cada dia está mudando. Pela própria ideia hoje da Sociedade de Geriatria, né, e de Gerontologia, o que mais importa para a gente hoje não é mais a sua idade cronológica, não é quantos anos você tem, mas sim o quanto você funciona com a idade que você tem. Então, para muito além da idade cronológica, é essa capacidade cognitiva e funcional é que importa para a gente. Você pode ter 60 e funcionar mal, você pode ter 95 e funcionar muito bem. Então, essa ideia hoje da velhice, ela é infinitamente mais ampla, mais aberta e principalmente traz também a importância de nós trabalharmos o corpo mental também. Não é só o corpo físico, não é só o rim, o fígado, o coração está funcionando. O conjunto da obra tem que estar em harmonia. Eu achei você super criativa nos teus projetos. Você tem o Cantinho da Geriatria, tem o podcast Velho Pode, e tem uma caminhada. Essa caminhada é pelo direito de bem envelhecer. Pelo direito Como é de que bem você envelhecer. faz para organizar essa turma? Quem é que comparece na tua caminhada? Quem você convida? Como é que funciona isso? Então, o Cantinho da Geriatria é um projeto social que eu criei há 11 anos atrás. Eu falo que o Cantinho é o meu agradecimento a Deus todos os dias por todas as bênçãos que eu recebi na medicina. A medicina sempre foi um sonho na minha vida, eu venho de uma família pobre, eu não tenho nenhum médico na minha família, e o meu sonho era ser médica desde os 6 anos de idade. Eu disse para o meu pai, que trabalhava numa empresa de ônibus, e para minha mãe, que era artesã, que eu ia ser médica. E não foi uma tarefa fácil sair lá de Minas Gerais, né, dentro desse contexto social, e fazer medicina. E foi com bolsa de estudo, sempre fui bolsista, e foi assim que eu cheguei até aqui. E quando eu finalmente consegui ter um consultório, consegui ter os meus pacientes, eu falei, tá na hora de agradecer a todas as bênçãos que eu recebi até aqui, porque foram muitas ajudas e não foram poucas. Meus professores, amigos, foram muitas caronas, muita ajuda de custo para comer, muita ajuda para pegar o metrô. Então, a gente precisa agradecer, né, tudo que a gente recebe. E assim surgiu o projeto do Cantinho da Geriatria, e idoso precisa dançar, idoso precisa se mexer e idoso precisa se socializar. A gente precisa sair dessa ideia de que envelhecer, você se aposenta do trabalho e da vida. Não pode mais, né, Paulo? Então, a gente tem que se aposentar do trabalho, mas a vida segue. E agora, cada vez mais, segue por mais 20, 30, 40, 50 anos. Então, a gente tem que fazer isso valer a pena. E assim surgiu o hashtag Pelo Direito de Bem Envelhecer. A gente reúne 1.000 idosos na Praia de Copacabana uma vez por ano.
A gente abre as inscrições nas redes sociais, todo mundo com 50 a mais pode participar, todos os eventos são gratuitos e as vagas são limitadas, que é o que eu consigo ganhar de patrocínio, né? E aí a gente dá a mochilinha, o boné. Esse ano eu acho que a gente não vai conseguir camiseta, porque até agora não apareceu ninguém para patrocinar, mas a gente dá o lanche, tem música, tem aquecimento antes e a gente faz 4 quilômetros, 2 para ir, 2 para voltar. Conseguiu completar e vai gente de andador, vai gente de cadeira de roda, não importa. Completou, vai ganhar lá a sua medalha de mérito por ter conseguido participar. Roberto, eu acho que vem muito ao encontro do que a nossa população está envelhecendo. O IBGE projeta para 2040 a gente ter um percentual de 25% da população brasileira com mais de 65 anos. Exatamente. Dentro das coisas que limitam a funcionalidade na terceira idade, nos nossos velhos, é a dor, né? E é um dos temas fortes aqui da dor nossa de cada dia, né? Na sua visão, qual é a dor que mais incapacita? Qual é a prevalência maior das dores que você nota na população que você trata? Olha, antes de mais nada, eu tenho que te parabenizar imensamente por esse nome, porque a dor nossa de cada dia é um nome tão amoroso, é um nome tão acolhedor e é um nome que desde o primeiro dia que eu vi, eu falei, caramba, é um lugar que você está falando, eu te vejo. E isso, Paulo, é muito bonito, sabe? Eu acho que a gente, como profissional, como médico, a gente precisa falar para essas pessoas que sentem dor que elas não estão invisíveis. E isso eu acho que é o que mais de bonito a gente pode trazer, né? Para muito além do que nós, como médicos, podemos fazer em termos de medicação, de tratamento, de terapia, mas a pessoa se sentir vista nessa dor é muito importante. E olhando para os idosos, eu acho que a dor que mais incapacita, se nós pensarmos do ponto de vista físico, não tenha dúvida que as artroses, né, elas são aí a dor que mais incapacita, porque muitos deles nunca trataram osteoporose, nunca fizeram atividade física, e isso vai tendo um peso muito grande quando nós vamos envelhecendo. Mas se nós falarmos de uma forma mais ampla, não tenha dúvida que eu acho que a dor emocional, a dor da invisibilidade social principalmente, que a terceira idade ainda tem em 2025, mesmo nós sabendo que o mundo envelheceu e muito, eu acho que essa dor é uma dor que ainda dói mais do que todas as outras. Eu acho que a solidão é uma dor que dói muito no fundo do coração. Exatamente. Né? Você sabe que tem estudos que mostram que eu tive agora num congresso no começo do ano e tem um estudo muito interessante que fala que a solidão ela equivale em termos de doença ao mesmo tabagista de mais de 20 cigarros por dia. Olha que loucura isso. Né? Que vale a mesma proporção de sofrimento físico, né? Que o cigarro impõe, a solidão também vai ter essa mesma proporção. Isso é muito sério. O que a gente pensa no velho, quando a gente olha uma pessoa idosa, a gente pensa assim, dificuldade de movimentação, perdeu músculo, perdeu osso, sarcopenia, osteoporose, osteopenia, e também pensa nas demências, né? O nome Alzheimer hoje está em altíssima. Se fala muito dessa doença especificamente. Diferencia para a gente o que é Alzheimer. Aliás, você é professora da Sociedade Brasileira de Alzheimer. Sobre as outras demências, quando é um sinal de alerta para a família, quando o paciente deve se incomodar com isso, que eu vejo o pessoal perguntando muito aqui, na minha vivência do tratamento de dor, doutor Paulo, meu medo é ter Alzheimer, esse remédio vai me dar problema de memória, de concentração, na minha funcionalidade. Quais são os sintomas que têm que ser alertados de primeira linha e como diferencia as demais demências da doença de Alzheimer? Então, acho que a primeira coisa, Paulo, é a gente entender do que a gente está falando, né? Quando nós falamos do envelhecimento, nós estamos falando, e envelhecimento não significa adoecimento, isso é uma coisa importante. Quando nós estamos falando de envelhecimento, nós estamos falando que haverá uma lentificação. Lentificação do movimento, lentificação do pensamento. Isso não significa que você nunca mais vai lembrar da palavra, mas talvez a palavra leve um pouquinho mais de tempo para te alcançar. Isso é normal.
Todos nós esquecemos, esquecer é normal e todo mundo, independente da faixa etária, vai esquecer algo em algum momento, até pelo volume de informações que nos chegam ao mesmo tempo. É impossível você estar full time antenado em todas essas coisas. Então, esse esquecimento vai acontecer. Quando é que o esquecimento deixa de ser normal? Quando ele começa a interferir na sua rotina de vida diária. Começou a alterar, a comprometer a sua rotina, é um sinal de alerta. Muito bem. Qual o sinal de alerta? Será um Alzheimer? Será uma demência? O que é importante a gente saber? Todo Alzheimer é uma demência, mas nem toda demência é Alzheimer. Então, demência é um pacote. Vamos pensar numa salada de fruta. A tigela da salada de fruta são as demências. Demência é um nome genérico de uma doença neurodegenerativa, progressiva e inexorável. Então, tá lá no cérebro, tá comprometendo o seu cérebro, ela vai caminhar independente de qualquer tratamento e até a presente data, 2025, nós não temos nenhuma droga no mundo modificadora da doença. Ponto. Dentro desse pacote dessa salada de fruta, na salada de fruta a gente não tem só banana. A gente tem banana, maçã, pera, uva. Para cada fruta dessa, a gente tem uma região que a demência pode acontecer. E é nessa região que a gente vai saber que nome se dá. Então, se ela começou lá no hipocampo, na área da memória, o nome é demência do tipo Alzheimer. Se ela está lá na região frontal, é a demência frontotemporal. É uma outra demência. Certo? Então, para cada lugar de acometimento do cérebro, a gente vai dar um nome diferente para essa demência. Sendo que no mundo, a demência mais prevalente é ainda hoje a demência do tipo Alzheimer, que não é nova, né? Porque muita gente, Sim. Paulo, fala assim, nossa, mas agora todo mundo tem Alzheimer, mas sempre existiu. Lembra que a vovó morreu caduquinha? A caduquice era o Alzheimer que a gente não sabia o nome. Lelé da Cuca. Eu tenho uma tia que é doidinha, que é Lelé da Cuca. Tudo isso é um Alzheimer que a gente não sabia que tinha esse nome, certo? Então, nesse lugar do Alzheimer especificamente, nós estamos falando de memória recente. Esse paciente, ele vai lembrar de tudo que aconteceu na vida dele, com riqueza de detalhe. Ela sabe dizer a cor do cravo da lapela da pessoa que foi no enterro daquela tia em 1935. Mas ela não consegue se lembrar o que ela tinha que fazer para o almoço. Então, são pequenas alterações comportamentais ao longo do dia que começam a chamar a atenção de quem está perto. Mas é algo que você precisa estar atento quando você entende que o envelhecimento não é patológico. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente olha para o que está acontecendo e fala, mamãe está velhinha, né? Papai está velhinho. Mas ela sempre cozinhou. O que está acontecendo que ela não está conseguindo cozinhar? Ela não está cozinhando porque ela não quer mais, ela está de saco cheio desse negócio de cozinhar para a família inteira, ou ela está perdendo a capacidade cognitiva de executar a ação de cozinhar? É uma outra história, né? A vovó sempre pregou meu botão. Aí você pede para ela e fala assim, não quero mais pregar isso não. Ela não quer porque ela não quer mesmo, ela não está enxergando bem, ou ela está perdendo a capacidade executiva daquela função. Então, quando a gente percebe a perda executiva da função, isso são sinais de alerta que a gente não pode desconsiderar. Isso é muito importante. E o que a gente vê também, fez até um vídeo recente sobre o uso abusivo de benzodiazepínicos à noite, e a depressão, a melancolia, o terror noturno, traz à população, somente da terceira idade, um consumo grande de hipnóticos não benzodiazepínicos, barbitúricos e benzodiazepínicos, né? Sim. Então, esse medo da noite, né? Esse pânico que se tem da noite, né? A noite ela é tenebrosa para muitos. Para né? muitos. A Querer grande dormir maioria. como um jovem. Um velho dorme como um jovem? Não vai dormir, né? E assim, esse terror noturno que a gente fala, que é muito comum na criança, mas a gente tem essa percepção muito grande também nos idosos, ela vem atrelada a uma série de coisas, né? A noite é muito quieta, né? E muitos idosos ficam sozinhos. Vai que acontece alguma coisa, Paulo, e ninguém vê. Eu ouço meus pacientes falando isso. Vai que eu morro, doutora Roberta, e ninguém vê.
Então, a pessoa tem medo de passar mal, a pessoa tem medo de acontecer alguma coisa, então ela começa a brigar com o sono. E hoje, com os smartphones, com essa quantidade de coisas que a gente tem, Netflix, essa coisa toda, eles acabam ficando ali, ó, horas e horas e horas e começam a fazer a inversão do ciclo sono-vigília. Porque aí de manhã eu tô tranquilo, tá tudo claro, as pessoas vão, se acontecer alguma coisa, tem alguém vendo, e aí eu posso dormir tranquilo. Sem contar que nós estamos falando aqui de pessoas de 70, 80, 90 anos que vêm de uma geração onde ainda a psiquiatria não tinha muito tratamento possível que não fosse a tarja preta. Né? Então, o que nós tínhamos há 30, 40 anos atrás na psiquiatria era muito pequeno. Então, a tarja preta era o que tratava tudo. Depressão, tarja preta. Ansiedade, tarja preta. Pânico, tarja preta. Psicose, tarja preta. Tudo era tarja preta, né? Falando de uma forma mais leiga para eles entenderem. Sim. E hoje a gente tem uma outra visão. Hoje nós temos aí os antipsicóticos atípicos, os antidepressivos de segunda, terceira, quarta geração, que fazem toda uma diferença na vida dessas pessoas sem precisarmos ir para essas outras medicações que a gente sabe que pode sim alterar a componente de memória. Então, e é importante também a gente entender que nenhuma medicação causa mal quando ela é bem administrada e quando você toma precisando. É igual vitamina. Se você toma porque precisa, ok. Se você toma sem necessidade, ela vai te causar mal, porque a hipervitaminose também é um problema. Então, a gente tem essa ideia de que não se deve tomar remédio para dormir porque vicia, mas é muito pior você não dormir. A insônia te causa muito mais transtorno. Então, um tratamento bem feito, ele vai te beneficiar. O que é muito diferente de você sair tomando remédio sem nenhuma orientação. E o que a gente pode fazer de tratamento não medicamentoso para essa situação? Eu penso que a mudança de hábito são as coisas mais importantes, no entanto, as mais difíceis. É muito mais fácil tomar um remédio para emagrecer do que fazer dieta, né, Paulo? A gente sabe disso. Essa briga que a gente tem constante com os pacientes, porque a gente quer sempre algo mágico. E principalmente em 2025, nós queremos tudo mágico e para ontem, porque não dá para esperar. É o tempo da passagem do Reels, do Instagram, do Facebook. Os vídeos têm 30 segundos, porque ninguém tem paciência mais para assistir nada. Então, a gente quer tudo de uma forma muito imediata. E de imediato a gente não vai conseguir resolver. A gente precisa pensar na higiene do sono como uma necessidade. E o que é uma higiene do sono? É você entender que não dá para ficar com o telefone aqui, ó, 10h30 da noite, falando, não tô com sono. Não vai estar, porque tá a televisão ligada, o celular no seu rosto, milhões de estímulos acontecendo, como é que seu cérebro vai entender que está na hora dele desligar a chavinha? Então, a gente precisa falar, olha, meia horinha antes, desliga a TV, desliga o telefone, coloca a luz mais baixa para poder a luminosidade não afetar tanto o cérebro, porque a luz estimula o cérebro, né? Se você gosta de música, coloca uma música. Se você não gosta, tenta ler um livro, para você começar a trazer aquela sensação da sonolência. Coloque roupa de dormir, parece bobagem, mas, por exemplo, o paciente com demência, é fundamental que a gente crie para ele a estrutura do dia e da noite. De dia é roupa, de noite é pijama, porque isso você vai criando uma identidade mental que ele está perdendo. Então, a gente vai criando ali uma rotina para que ele, mesmo esquecendo, ele tenha o estímulo da coisa todo dia da mesma forma. E isso serve para nós também. Quando você põe um pijama, o seu cérebro já começa a entender. Porque quando a gente está doente, a gente fala assim, nossa, passei o dia inteiro de pijama. Parece que eu estou doente. Porque o seu cérebro entende aquilo de uma outra forma. Então, é importante ter café da manhã, é importante a hora do almoço, é importante a hora do jantar, é importante a gente ter rotina. As pessoas falam mal da rotina, mas a rotina, ela ajuda muito a gente não enlouquecer. Essa rotina é muito importante. E quais seriam as dicas que você daria, por exemplo, para essa turminha tem dificuldade com sono, e para que não seja medicamentoso, mas em relação à quantidade de xixi que faz de madrugada, a quantidade que bebe de água, tipo de refeição, quais são as dicas que você pode dar que pode ajudar nessa qualidade de sono, diminuir esse pânico noturno, consequentemente diminuir o consumo de benzodiazepínicos? Eu acho que uma coisa importante, o que você faz de manhã vai refletir muito na sua noite. Então, não adianta você, após o almoço, tirar uma soneca de 3h30.
Aí não dá. Porque é óbvio que à noite você vai ter muito mais dificuldade para iniciar esse sono. Então, para aqueles que gostam de dormir à tarde, 1h30 no máximo. 1h30 tem que botar lá o despertador para chamar, para falar, ó, tá na hora de levantar e começar a fazer coisas na vida. Atividade física regular, isso é muito importante. O corpo precisa se cansar. O corpo precisa ser estimulado, né? A gente precisa aí colocar a nossa engrenagem e fazer as nossas articulações funcionarem e até para elas poderem ficarem ali com uma resposta ao movimento melhor, com muito menos dor, não tenha dúvida. Então, fazer as atividades ao longo do dia. Água, tem que beber água até às 18 horas. Da hora que você acorda até às 18, você tem que cumprir ali o volume de água que você combinou com o seu médico. 1,5 litro, 2 ou 3 litros, não importa. Mas às 18 horas, a partir dali, eu oriento que eles só bebam a água o suficiente para tomar uma medicação. Isso diminui muito esse fluxo noturno de estar toda hora indo ao banheiro, né? Evitem ao longo do dia, isso, gente, pelo amor de Deus, cuidado com o que vocês escolhem assistir. Porque você o dia inteiro ficar exposto à violência, obviamente que à noite você vai estar muito mais angustiado. Então, ficar assistindo essas matérias de violência o dia todo, de assalto, disso, de aquilo, é muita violência, e consumir muito esse produto violência, seja na TV aberta, seja nas redes sociais, isso gera também um construto emocional muito negativo. Pode parecer bobagem, Paulo, mas não é. No final do dia, a sua carga emocional de drama, de risco, de medo, de pânico, vai fazer com que ao longo da noite esse sentimento fique mais aflorado. Então, a gente tem que melhorar a qualidade do que a gente escolhe assistir ao longo do dia, né? Eu falo que desenho é a melhor coisa que existe na face da Terra. Tem tanto desenho que te passa mensagens maravilhosas, né? Meu Malvado Favorito, Monstros S.A., tem tanta coisa bacana para assistir. Qualquer coisa é melhor do que você ficar o dia inteiro se colocando exposto a tanta violência. E a alimentação à noite sempre mais leve. Vamos evitar feijão, vamos evitar carne vermelha, vamos evitar aqueles alimentos que demoram muito a fazer digestão. Então, coisas mais leves, uma sopa de legumes, um mingau para aqueles que gostam, aquelas torradinhas, um queijo Minas, né? Você pode, se você quiser, uma vitamina, mas sempre coisas mais leves para que você também consiga ter uma noite melhor. Roberto, a gente falou bastante, você deu muita dica para o paciente, na tua relação direta com o teu cliente, né? E onde entra a família nisso? Porque, muito frequentemente, esses pacientes precisam de algum tipo de apoio para o tratamento, apoio em casa, apoio para tudo, né? Como é que você traz a família para o tratamento? Como é que você traz o acompanhante, o cuidador, o familiar, para ter um papel de protagonismo junto com o teu paciente? Eu acho que a primeira coisa, e aqui eu quero falar, Paulo, que independe do paciente ter demência ou não, tá? Eu acho que a gente, primeiro, tem que lembrar que aquele idoso, ele faz parte daquela família. Não é porque ele aposentou que você tem que botar ele naquele quartinho dos aposentos, da aposentadoria lá do quarto do fundo e pronto, né? Ele precisa ser visto, ele precisa ser olhado, ele precisa ser enxergado e ele precisa fazer parte dessa família. Então, trazê-lo para algumas responsabilidades, mas ajudá-lo também naquilo que naquilo que é possível. Muitas vezes, ele quer aprender a mexer numa rede social para assistir o seu podcast. Aí ele pergunta para o filho ou para o neto, ninguém nunca tem tempo de explicar. Fala assim, toma aqui o podcast. Mas como é que ele chega naquele podcast? Porque pode ser que ao longo do dia ele queira assistir outros. Como é que ele faz com aquilo, né? Então, a gente precisa também ter um pouco de paciência para entender que o tempo deles não vai ser o nosso. Né, que às vezes ele vai ter dificuldade para fazer determinadas ações, mas que você, com paciência, você consegue inseri-lo. Não é fazer tudo pelo idoso, mas é ensiná-lo para que ele fique capaz também de executar. Porque muitas vezes, uma vez eu escrevi um artigo para a internet, que eu falei assim, quando nós somos os responsáveis pela desautonomia dos nossos idosos. Porque às vezes no intuito de querer fazer tudo, você tira o direito dele de fazer também.
E ele é capaz de fazer. Meu pai mora comigo, né? Meu pai tem 74 anos e papai tem algumas questões que ele tem dificuldade com algumas coisas e a gente se organiza. Uma coisa que eu dou muito de ideia para os meus pacientes, a Alexa é uma ótima ferramenta para quem tem idoso em casa. Ótima dica. É uma ótima ferramenta. Por quê? Porque muitas vezes, por exemplo, eu trabalho o dia todo. Meu pai fica em casa, tem sempre gente em casa, mas meu pai não tem nenhum tipo de demência. Meu pai tem uma doença que a gente diagnosticou há pouco, uma doença autoimune, meu pai está com lúpus, e então tem uma série de coisas que ele precisa lembrar. Ele não pode tomar sol, ele tem que tomar 2 litros de água por dia, ele tem que fazer caminhadas regulares para ativar a circulação. E o que eu fiz? Peguei e comprei uma Alexa e eu programei a Alexa. Então a Alexa, a partir das 9 da manhã, a Alexa fala assim: Papai França, lembrete da Roberta, Papai França, beber água. E a partir daí, de 1 em 1 hora, a Alexa manda ele beber água. E isso mudou a forma do meu pai se hidratar. Aí, 3 vezes por dia, ela fala: Papai França, lembrar de levantar para caminhar 15 minutos para ativar a circulação. E eu mando a Alexa falar 2 vezes. Aí um dia eu cheguei em casa e ele disse: minha filha, a Alexa acha que eu sou surda. Eu falei: não, pai, não é a Alexa, sou eu. Eu que mandei ela repetir 2 vezes para você não esquecer. Então a Alexa trouxe para ele. Ele briga com a Alexa, xinga a Alexa, manda a Alexa ficar quieta. Mas funciona. Então a Alexa, a maioria das pessoas hoje tem uma Alexa em casa. É uma ótima ferramenta para ajudar. Lembrar de tomar o remédio, de assistir um programa, de fazer um exercício, de fazer uma caminhada, de ligar para um amigo. Então você ajuda nessa memória que está um pouquinho mais lenta a fazê-lo lembrar de coisas que vão ser importantes para ele. A Alexa é uma ótima dica. A dica para familiar foi excelente. Uma pergunta. Para prevenir acidentes, por exemplo, esses botões, esses aparelhos de autoajuda, que são botões de emergência, são vestíveis, Sim. Né? Eu gosto muito de inteligência artificial. E como é que você vê isso? Eu acho que tem muita coisa que vem para nos auxiliar, não tenha dúvida. A própria Alexa, né? Uma inteligência artificial. Essa dica, show de bola. E, aliás, uma outra dica em relação à Alexa. Você sabe que a Alexa você pode gravar qualquer voz. Uma ótima dica é botar os netinhos para gravar. Ajuda muito, porque às vezes ele não te obedece, mas o netinho falando: vovô, tem que beber água. Acabou. Aí vai que vai, então bota os netinhos para gravar, que funciona muito. Eu gosto muito desses botões antipânico, né? A gente tem os botões realmente de emergência. Existem empresas hoje em dia, inclusive, que trabalham, tem pulseirinhas que o idoso pode apertar e acionar se ele tiver caído em algum lugar. Se ele sair na rua e ele se perder, já tem pulseirinhas com chip de localização e inclusive tem umas que tem um QR Code que quando você aciona, você encontra o familiar mais próximo. Uhum. Então essas coisas são muito bacanas, né? Tem as câmeras, que a gente hoje se encontra câmeras que você não custam nem R$100 e que você consegue colocar em vários pontos da casa para você monitorar, e essas câmeras você conversa com o idoso. É muito interessante também. Isso tudo que eu tô falando é porque eu tenho em casa, tá, gente? Eu tenho em casa, porque é uma maneira que eu tenho de falar com meu pai, né? E muitas vezes eu tô no trabalho, eu olho, ele não tá na sala, não tô vendo ele, opa, onde é que tá tudo bem por aí, tá tudo certo, então fica fácil de você muitas vezes monitorar e é uma maneira de você se fazer presente mesmo quando você tá ausente. Então eu acho que todas essas tecnologias são excelentes auxiliares para quem tem um idoso em casa, independente de demência, mas que você quer mantê-lo se sentindo visto. Sim. Né? Eu achei esse conceito de educação do familiar muito legal. Sim. Né? Como é que você faz isso na prática? Você faz isso numa consulta, num programa de acompanhamento? Como é que você gere se as suas dicas estão funcionando, se ele aderiu ao tratamento, que ele se tornou um polo ativo do sistema, que a família está comprometida? Como é que você avalia o resultado? Teu compromisso com o desfecho? Primeiro, para ir no consultório, dependendo eu só tenho que ir um familiar junto. Eu não, a menos que o paciente seja absolutamente autônomo e não tem ninguém da família, um familiar tem que estar sempre na consulta. Isso é uma coisa que a gente combina desde o primeiro dia. A minha secretária, quando vai marcar a consulta a primeira vez, ela já avisa: a doutora Roberta não gosta que venha sozinho. Mas eu não posso sozinho, mas eu estou bem de cabeça. Não é por isso. É porque eu acho que a família precisa olhar para esse idoso. Porque às vezes você olha para o seu pai com 70, 80 anos e fala: mas ele está ótimo. Ele está ótimo, mas ele tem 80 anos. Ele está ótimo, mas ele tem 90 anos. Ele está ótimo, mas ele tem 100 anos.
A gente precisa olhar para isso. Por mais que ele esteja ótimo, ele é um idoso e você precisa olhar, porque mais cedo ou mais tarde ele vai começar a ter determinadas dificuldades que você precisa ter atenção. Então, a gente faz sempre os combinados. Então, combinados em relação à atividade física, combinados... Então, a gente conversa tudo na consulta, a gente vai fazer aquele checklist ali inicial das coisas mais imediatas e eu escrevo, as minhas receitas são todas escritas à mão e todas coloridas. Então, para cada coisa, a gente colore de uma cor. Então, as cores são para chamar a atenção. E a gente coloca lá, combinados. Então, a gente vai botando os combinados ali. Na próxima consulta, a gente vai fazer o checklist, antes de ver qualquer exame. É o checklist dos combinados. O que cumpriu, o que não cumpriu. Tomou sol, bebeu água, fez exercício, encontrou alguns amigos, fez uma nova conexão, que eu sempre falo que essa rede de apoio precisa ser ampliada, né? Conhecer novas pessoas, ter outros ciclos para que isso também se torne uma coisa prazerosa. A vida precisa ser prazerosa. Não adianta você ter 90 anos e estar num quartinho escuro sem falar com ninguém. Né? Eu prefiro que talvez seja melhor morrer aos 80, mas com interação, com pessoas do seu entorno, fazendo sentido, a vida tendo um propósito. Então, a gente sempre combina. E a família, no meu consultório, eles sabem disso. Se não tiver a família junto, eu não atendo, porque nós temos que trabalhar juntos, senão isso não vai funcionar. Um tema que volta muito aqui, porque a gente fala muito de dor, e é um dos pilares do nosso tratamento, que eu queria que você contextualizasse como você trabalha a espiritualidade dos seus pacientes. Ela, para mim, é fundamental. Eu sou uma pessoa extremamente espiritualizada, eu acredito muito, né? Quando eu criei o Cantinho da Geriatria, foi isso que eu te falei até antes aqui de você me fazer essa pergunta, eu realmente acredito no poder curativo, né, e curador do amor em todas as instâncias. Eu acredito que a gratidão é sim um movimento gigantesco e que a gente melhoraria muito a vida se nós passássemos a ser mais gratos às coisas, né? Já dizia Chico Xavier, tudo dá graças, né? Uhum. Então, meus pacientes sempre falam para mim qual é a religião, naquilo que eles acreditam, né? Então, assim, não importa qual religião eles tenham. Se eles acreditam, a gente vai trabalhar em cima daquilo. Às vezes não quer tomar um remédio, mas se a gente amarrar a fitinha do Senhor do Bonfim, ele vai tomar o remédio. Então, a gente vai amarrar 10 fitinhas do Senhor do Bonfim para aquilo ali funcionar bem. Às vezes ele chega no meu consultório, ele quer fazer uma oração, às vezes ele quer ele quer rezar alguma coisa, ele quer cantar um ponto de umbanda, a gente aceita tudo, não tem problema nenhum, vamos fazer, porque é isso. Eu aprendi todas eu só não decorei ainda Salve Rainha, porque essa é muito grande, mas o credo, decorei tudo, porque muitas vezes, para começar o atendimento, eles me pedem para orar com eles ou para fazer alguma coisa, e aquilo ali faz parte, né? Eu acho que eu não acredito nessa divisão do corpo e da mente fora da alma. Então, eu acho que nós somos, acho que inclusive a dor nossa de cada dia é muito mais uma dor da alma do que mais do que qualquer dor física. Então, eu acho que quando a gente olha para isso, isso traz um acalento tão grande e o paciente muda a perspectiva. Quantas vezes no seu consultório um paciente já não falou para você, eu melhorei minha dor só de te ver, né? Quantas vezes isso não aconteceu com você, eu tenho certeza, e comigo também. Já fiquei boa, só de ver a senhora já fiquei boa, graças a Deus, né? Por quê? Porque a gente olha para essa dor que ninguém vê. E quando a gente transforma esse invisível em visível, essa dor diminui, né? Porque você já tá vendo, olha, ele não tá falando que é da minha cabeça. Ele tá acreditando que eu tô com dor. E não importa de onde a dor tá vindo. Se a dor, ele tá sentindo, a dor é real. Quem somos nós para dizer que não, né? Essa verdade que você disse, eu já melhorei só de te ver, é uma verdade. Assim como, se ele chega na clínica e faz algum tratamento com outro profissional, o doutor Paulo nem me deu uma olhadinha, né? Nem vi o doutor Paulo hoje. Faz falta? Faz falta. Então, esse relacionamento é muito importante. A gente falou de muita tecnologia, falamos de coisas que são mais complexas de fazer, famílias estruturadas, famílias que estão presentes, ok. E na saúde pública? Como é que estão as políticas de saúde pública para a terceira idade? Como é que você orienta aqueles que têm mais dificuldade financeira e social em relação à gestão da sua terceira idade? A saúde pública sempre foi um lugar de muita complexidade nos diálogos, né, Paulo? Você sabe disso. E assim, infelizmente, nós ainda temos um sistema de saúde no Brasil onde a gente trata a doença, a gente não cuida da saúde, né? Então, é um sistema voltado para
tratar doença. Então, a gente espera adoecer para poder entender o que está acontecendo. Enquanto, na verdade, o caminho tinha que ser inverso até para ficar mais barato. A gente deveria tratar bem, cuidar bem da saúde dessa população para que o envelhecimento deles fosse melhor. A gente tem poucas políticas públicas hoje focadas para a terceira idade. Você vê que o idoso... Ele, às vezes, para conseguir um cardiologista, ele passa meses, né? Você não tem uma estrutura pensada para a terceira idade. A gente não tem um foco de saúde mental para esses idosos. A gente não sabe o que fazer para esse idoso que é sozinho, que não tem o pai mais a mãe, mas também não teve filhos. O que a gente vai fazer com essas pessoas? A gente está pensando nas clínicas, nas ILPIs, né? nas clínicas de longa permanência públicas. Porque uma hora a gente vai precisar falar sobre isso. Onde é que a gente vai? Eu tenho vários pacientes de 65, de 70 anos que não tiveram filhos. E já não tem mais o pai, não tem mais a mãe. Os irmãos estão com 80, às vezes 85. Essa família está um núcleo de 3 pessoas. E o que vai ser dessa pessoa quando não tiver mais ninguém? Quem é que vai cuidar? Se ela tiver um AVC, se ela tiver um infarto, se ela tiver um câncer... Como é que vai ser essa estrutura? E a gente ainda não está discutindo isso. E isso é uma coisa que me preocupa muito, né? Porque cada vez mais a gente tem as ILPIs voltadas para o público que pode pagar, né? Apesar de, obviamente, ainda ter um custo operacional grande, mas ainda tem pessoas que podem arcar com esse custo e quem não pode. E quem depende do sistema. A gente tem hoje a Secretaria do Idoso, nós temos a Delegacia do Idoso, né? Nós temos o Ministério Público que trabalha muito em cima de buscar, quando você realmente busca o Ministério Público, quando você faz uma denúncia, eles realmente vão atrás para poder avaliar, para poder entender o que está acontecendo. Eu já fiz várias denúncias em relação até famílias que não estavam ali cuidando, essa coisa toda, e isso realmente funciona. O Estatuto do Idoso hoje é um estatuto também que funciona muito bem. Mas quando a gente para pensar em políticas públicas eficazes para abraçar esse idoso na sua complexidade, a gente está muito longe de ter o ideal. Quando a gente fala sobre medicina preventiva, nós falamos aqui, e falamos sobre envelhecer com dignidade. Esse é um termo que a gente vê muito comum. O que é envelhecer com dignidade? Envelhecer com dignidade passa muito mais do que você cuidar da sua saúde física. Envelhecer com dignidade, a gente está falando de que você tenha a medicação, que você tenha acesso à sua medicação, que você tenha acesso ao serviço de saúde, mas que você tenha também atividade física regular, que você tenha rede de apoio emocional, que você realmente consiga a assistência necessária para essa multipluralidade que exige o envelhecimento, para que você tenha qualidade de saúde física e também de saúde mental. Então, a gente abrange uma série de pilares que não está só no remédio para tratar uma doença. É muito maior que isso, muito mais amplo, que dá muito mais trabalho, mas que certamente, se nós começássemos a olhar para isso, lá quando a gente está chegando na virada da chavinha dos 50, nós teríamos uma população chegando aos 70, 80, 90 anos de uma forma muito mais saudável, com uma longevidade muito mais autônoma, porque, na verdade, no final das contas, ninguém quer morrer, todo mundo quer viver muito, mas não adianta viver muito se você não tiver autonomia. Então, as pessoas não têm medo de morrer, elas têm medo de perder a autonomia. Então, a gente precisa trabalhar para que essas pessoas envelheçam de forma autônoma. Então, especialmente depois da pandemia, isso ficou bem claro. A gente falou um pouquinho sobre as doenças físicas que limitam nossos velhos, mas das doenças emocionais, das doenças psiquiátricas, quais são as mais prevalentes e como limitam mais o nosso paciente? Depressão, não tenha dúvida, que é, assim, no mundo inteiro, né? A depressão hoje, que não é uma característica da terceira idade, na verdade, a depressão se tornou um grande problema, né, de saúde mundial, mas especificamente na terceira idade, quando a gente fala da solidão, essa solidão, ela
muitas das vezes, e mais de 70% das vezes, ela caminha para um quadro de depressão justamente por ele olhar para os lados e não ver nenhuma rede de apoio, né? Ele não tem ali ninguém que olhe por ele, ou que esteja com ele, ou que verdadeiramente se importe com ele. Então, eu acho que a depressão de todas as síndromes psiquiátricas, e obviamente a gente não está aqui colocando as demências nesse pacote, mas falando especificamente de doença psiquiátrica, a depressão realmente é algo muito, muito, muito problemático, principalmente nessa faixa etária. E já que nós estamos em setembro, que tem o Setembro Amarelo, que a gente fala também dessa questão do suicídio, o suicídio, ele é pouco falado, ele é pouco discutido, e quando a gente fala de suicídio na terceira idade, então, parece que é algo absolutamente invisível, né? Mas o suicídio na terceira idade, ele é uma realidade no mundo inteiro, e ele é a população que mais efetividade tem na tentativa de suicídio. Então, as pessoas mais jovens tentam mais e morrem menos. Os idosos, eles tentam menos e morrem mais. Então, isso é uma realidade no mundo e que a gente precisa conversar. Então, o suicídio não é uma característica só do jovem, da criança, do adolescente, ela também está na terceira idade, e a depressão é o grande impulsionador desse processo do suicídio. Quer falar um pouco mais sobre esse suicídio na terceira idade? Eu achei que é um tema relevante. Quais são os mecanismos mais comumente solicitados e praticados, desde a ideação suicida até propriamente o ato? E o que a família pode fazer a respeito disso? Quais são os sinais que chamam a atenção dos familiares, dos cuidadores, para que isso não chegue a ser consumado? A medicação ainda é um caminho, né? A overdose medicamentosa ainda é o caminho mais comum, né? Porque eles têm muito acesso à medicação e normalmente a família acha normal o paciente ter muitas medicações e muitas vezes não valoriza o excesso cada vez maior de medicação que esse paciente está tomando, e aí entra naquela conta, ele está velhinho, ele vai, e muitas vezes não acompanha o médico, não sabe o que está acontecendo, não sabe as patologias que está tratando. Quantas vezes a família chega no meu consultório, às vezes com 15, 16 medicações, o familiar não sabe para que serve nenhum daqueles. Nenhuma daquelas medicações. Não sabe nem quem prescreveu. Não sabe nem quem prescreveu e tampouco para que serve. E às vezes você encontra ali o paciente tomando 3 remédios para o diabetes, 2 remédios para o colesterol, só estava com nomes diferentes, mas é a mesma coisa. Então, essa falta de zelo com esse idoso, muitas vezes vai ali perpassando situações em que as pessoas não vão percebendo aquele isolamento social cada vez maior, aquele distanciamento que ele vai tendo da família, aquela perda de motivação, aquela perda de alegria ou coisas que ele sempre gostou, que ele deixa de gostar, né? Aquele pai que sempre foi, né, torcedor do Flamengo, que sempre foi corintiano, e de repente o futebol já não tem mais graça, ele já não tem mais... as coisas vão perdendo, o brilho vai perdendo, a cor vai perdendo, o distanciamento vai ampliando, e as medicações começam muitas vezes a ser um caminho que o paciente encontra para esses excessos, e muitas vezes ele realmente ele vai se matar ali depois de um período, e muitas vezes utilizando a medicação que estava prescrita, mas em forma de overdose, e isso é algo que a família tem que estar muito atenta. Uma coisa que a nossa plateia gosta muito é de quebrar uns mitos, né, e fortificar algumas verdades. Né? Bora lá. Eu vou te fazer umas perguntinhas. Diga lá. Esquecimento sempre significa Alzheimer? Isso é verdade ou é um mito? Mito. Mito total. Como é que a gente desempata esse mito e transforma isso numa verdade? Então, lembrar que esquecer é normal. Todo mundo esquece, aquilo que a gente já falou, tá? O problema, eu esqueço, eu sei que eu esqueci, e mais tarde eu vou me lembrar do que eu esqueci. Quando é problema? Quando eu esqueço que esqueci, e aquilo não faz a menor diferença para mim. Isso é completamente diferente. Então, nem todo esquecimento é Alzheimer, mas todo Alzheimer vai ser esquecimento. Bacana. E em relação à preocupação, é muito comum, mamãe teve câncer, mamãe teve Alzheimer, ou seja, a hereditariedade em relação às demências, especificamente o Alzheimer, o quanto que os familiares têm que se preocupar? Isso é outro mito. Mito é verdade, né? É outro mito.
né? A gente sabe que as demências, principalmente a demência de Alzheimer, ela só tem um fator hereditário preponderante quando ele acontece, o Alzheimer precoce, que é o que a gente chama da demências precoces, que acontecem antes dos 56 anos de idade. Não sendo isso, é muito mais estilo de vida do que genética. Na verdade, a maioria, a gente fala muito isso, que hoje nós sabemos que 70% é o estilo de vida. Só 30% está atrelado à nossa genética. Então, as escolhas conscientes que nós fazemos ao longo da vida vão definir o tipo de velho que a gente vai ser. Então me diz 3 escolhas que a gente não pode ter para não ter Alzheimer. 3 escolhas que você não pode discutir. Atividade física. Atividade física não é hobby. É necessidade fisiológica. Ponto e acabou. Não tem negociação atividade física. É uma coisa que todo paciente quer negociar. Alimentação. Achar que o mundo vai acabar em carboidrato e doce, também não vamos sair do lugar. Nós precisamos ter uma dieta regular. Nós precisamos melhorar os nossos índices de açúcar. Porque a gente sabe, vários estudos falam, inclusive, pensando que o Alzheimer seria um terceiro tipo de diabetes. Justamente porque isso faz alteração séria. E lembrar que sono é vida. Nosso cérebro precisa descansar, nós precisamos dormir. É quando a gente dorme que o nosso sistema linfático vai lá e faz aquela nossa colúrbe cerebral, vai lá e limpa tudo. O nosso corpo físico se regenera e as nossas gavetinhas de memória se abrem para serem arquivadas para o dia seguinte. Quando você não dorme, você não limpa o cérebro, você não arquiva seus pensamentos e você não restarta o seu corpo físico. Então, outra coisa que a gente não deveria negociar é o sono. É mito ou verdade que Alzheimer só dá em idoso? É mito. É mito, porque nós temos o Alzheimer precoce que ocorre antes dos 56 anos de idade e isso pode acontecer. Não é o mais comum, obviamente, mas de fato pode acontecer. A gente falou bastante aqui, eu achei super legal. Já tivemos educadores físicos, nutricionistas, já tivemos fisioterapeutas. Muita gente fala de atividade física. E aí eu te pergunto se é mito ou verdade estímulo cognitivo, ou seja, ginástica para cachola, ginástica para cabeça. Ginástica para o cérebro é fundamental. Como é que faz isso? A gente fala que o seguinte, antigamente a gente falava assim, a cabeça vazia, oficina do diabo. Pois é, o diabo chama Alzheimer agora. Então, não dá para manter a mente vazia. E é aprender novas habilidades. Não adianta você falar para mim assim, Roberta, mas eu faço crochê todos os dias, mas faz 50 anos que você faz crochê. Isso não é nova habilidade. O seu cérebro já está treinado para aquilo. Você tem que, para treinar o seu cérebro, você tem que estimulá-lo a executar algo que ele não sabe. Então, se você faz crochê, vai tentar fazer tricô, vai tentar pintar. Você faz cruzadinha, vai tentar fazer um sudoku, por exemplo. Você pinta, você vai tentar desenhar. Você desenha, você vai tentar pintar. Você fala inglês, vai aprender a falar espanhol. Você fala espanhol, vai aprender a falar francês. Você tem que buscar a neuroplasticidade, ela acontece a partir do estímulo de novas habilidades. Não vai adiantar fazer o que você sempre fez, porque aí chama-se zona de conforto, aí não vale. E a terceira idade, às vezes, é vista como um estorvo, né? Como um peso grande que a família carrega, né? E essa família carrega esse peso e também fica doente. Ela também tem necessidade. O que a gente fala para a família que tem um paciente com Alzheimer, por exemplo, em casa, ou que é uma pessoa da terceira idade que não tem Alzheimer e que ele quer viver a vida? Ele quer andar, ele quer fazer as coisas e a família tenta proteger porque ele é um adulto frágil. Eu penso que eu fico muito triste quando eu vejo pessoas falando, né, do idoso nesse lugar de estorvo, de fardo, porque nós somos feitos de história. E as histórias, elas acontecem por aqueles que vieram antes de nós. A gente não estaria aqui se não fossem os nossos pais, se não fossem os nossos avós. Essas pessoas são parte fundamental da nossa existência. Não tem ninguém nesse estúdio aqui que não esteja aqui porque teve uma história antes. Então, a gente apagar isso, ou a gente falar que isso é feio ou ruim, é você também estar, sabe,
riscando da sua vida a sua própria história, a sua própria temática. Você teve que vir de algum lugar. Então, eu acho que é você ter a consciência de que amanhã é você que vai estar ali, naquele lugar de fragilidade, de mais dificuldade, e que bom que vai ser se você tiver uma pessoa que olhe para você como ser humano. Um ser humano que envelheceu, mas ainda assim, que tem histórias, que tem uma vida inteira de contos e que, na verdade, foi o protagonista da sua história que você está vivendo hoje. Então, a gente deveria pensar um pouquinho melhor sobre isso. Você falou assim muito claramente no início da nossa conversa que tanto o Alzheimer quanto as outras demências, elas caminham de uma forma inexorável. É mito ou verdade, então, que não existe prevenção possível para Alzheimer? A prevenção que nós temos hoje é de nós tentarmos minimizar danos que o cérebro efetivamente poderá ter e com isso virar a chavinha. Nós não temos nenhuma droga hoje que nos impeça de ter demência, nenhuma. Até porque a gente sabe que as demências, elas são um conjunto de fatores, não é uma coisa que acontece, não é aquela chavinha que fala assim, é essa chavinha aqui. No dia que a gente entender isso, a gente tem a cura e a gente não vai precisar mais estar tendo essa conversa. Por enquanto, é um conjunto de fatores, são inúmeros caminhos neuronais que se perdem para a gente ter um processo demencial. Então, o que a gente pode fazer agora é trabalhar com prevenção. E nesse lugar, o que melhor a gente pode fazer? É cuidar dessa cabeça, né? Cuidando da nossa saúde mental, fazendo boas escolhas conscientes da nossa alimentação, da nossa atividade física, da nossa espiritualidade, dessa conexão com o sagrado que é tão importante, né? E também entender que o sono é uma medida protetiva. Isso é o que a gente pode fazer de melhor. No máximo, mais do que isso, nós vamos ter que contar com algumas questões do acaso. E quem sabe lá na frente a medicina nos traga mais respostas. O que você vê no futuro em relação à longevidade? Até onde a gente vai viver? Eu acho que daqui para frente a gente vai passar de 115 anos com muita tranquilidade, né? Os estudos já mostram que os nascidos vivos na Europa desde 2021 já têm uma expectativa de vida de 112 anos. Então, nós estamos falando aí de expectativa. Né? Então, eu acho que com todos esses caminhos que a medicina está tomando, com esse entendimento que nós estamos tendo desse processo da longevidade, você vê que hoje pessoas de 50 anos, elas não têm mais a fisionomia de uma pessoa de 50 anos, de 40 anos atrás. Então, a gente vê claramente que nós estamos mudando, nós estamos restartando e nós estamos demorando mais para envelhecer. Então, eu realmente acredito que daqui para frente, 105, 110, 115 vai ser o nosso novo normal. Você me deu uma dica sobre atividade física, atividade espiritual, e você falou também sobre saúde mental. Me dá 3 dicas para quem está nos ouvindo e para os familiares estimularem nos seus velhos para que eles fiquem melhor e que essa família flua bem, que o convívio social dentro de casa seja melhor, que não seja só de saúde, não seja só tomar vitamina D ou fazer densitometria óssea, evitar fratura, mas como é que harmoniza? Você falou que não pode deixar o velho isolado, né? Como é que harmoniza a presença dele dentro da casa, dentro desse monte de limitação que a gente falou aqui? Eu acho que é entender que o velho pode. Ele pode tudo, né? Só que ele não vai fazer no seu tempo. A gente precisa entender que o tempo de cada um é diferente. Então, as crianças hoje, uma criança hoje com 3 anos, ela pega um tablet e ela usa aquilo como se fosse a coisa mais simples do mundo. Você demorou a entender, eu demorei para entender. Os meus filhos fazem aquilo na maior facilidade, tem 19 anos. Os pequenininhos lá de casa, de 3 anos, 4 anos, falam ok, Google, e já sai falando e já vai. Então, eles têm uma outra dinâmica. E a gente precisa entender que se a nossa dinâmica já não é a mesma dos nossos filhos ou dos nossos netos, quiçá os nossos pais ou os nossos avós. Então, a gente precisa entender que eles têm um outro tempo. Isso não significa que é ruim ou que eles são incapazes. Eles simplesmente precisam de mais tempo. E se a gente entender que eles precisam de mais tempo, a gente vai entender que eles podem fazer tudo, que eles podem ir para academia, que eles podem viajar, que eles podem ir para um restaurante bacana, que eles podem ir para uma peça de teatro, que eles podem ir para o The Town, que eles podem ir para, sabe, para qualquer lugar.
sem problema nenhum, desde que você entenda que o tempo deles não será o nosso. E se a gente fizer isso, a gente vai viver em total harmonia. Mas lembre-se sempre, o tempo deles é um tempo diferente. São os olds, uma mistura de young com old. Exatamente. Roberto, eu tenho aqui para você em agradecimento por ter estado conosco Deus. na Dor Nossa de Cada Dia. Ai, meu Deus, uma que lembrancinha. lindo. Obrigada. Muito obrigado por estar conosco. Muito obrigada pelo carinho e estou muito feliz por esse convite e que seja aí o primeiro de muitos, que a gente tem muita coisa para conversar, e já fica o convite para você ir lá no Velho Pod contar as suas histórias também. Vou lá porque eu vou contar a minha história, porque eu tenho 63. Aí, ó, tá vendo? Olha, vai ter assunto. Vai ter assunto pra gente Vai ter conversar. assunto, vai. Então tá combinado. Se você gostou da nossa conversa, nós vamos ter um evento agora, 17 e 18 de outubro, em São Paulo, em que a gente vai falar sobre marketing, gestão, venda, clínica de dor, medicina regenerativa, assuntos de geriatria. Esteja conosco, vai ser no Hotel Panambi. Você é médico, está convidado para estar conosco. Se você gostou do que a gente falou hoje aqui, você se inscreve no canal, compartilha. Doutora Roberta, muito obrigado por compartilhar seu conhecimento, sua experiência, que foi tão valiosa. E a você que esteve com a nossa gente até aqui, nosso agradecimento mais sincero. Se esse episódio faz sentido para você, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com quem precisa dessa mensagem, dessa geriatria aqui. Enfrentar o Alzheimer é um desafio coletivo e falar sobre isso é o primeiro passo para envelhecer com mais dignidade. Esperamos por você no próximo episódio de A Dor Nossa de Cada Dia. Oi, médico. O futuro da sua clínica começa agora. No dia 17 e 18 de outubro, acontece o Pro Clinic Summit 2025 em São Paulo. Serão 2 dias intensivos, com palestra, workshop, oficina prática, para você aprender o método que pode aumentar o faturamento da sua clínica em até 10 vezes. Se a sua equipe está desmotivada, se você não consegue escalar ou ainda depende de plantões para fechar as contas, esse evento é para você, cara. Garanta já o seu ingresso. Pro Clinic Summit 2025, dias 17 e 18 de outubro, no Hotel Panambi, em São Paulo.